Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja convosco, desejando um dia de bênçãos, de vitórias, de paz, de harmonia em seu lar, um dia onde você possa estar glorificando e exaltando e agradecendo a Deus por permitir estar em sua presença. Agradeço ao meu Deus pelas provas, pelas bênçãos, pelas vitórias, proteções e livramentos. E com certeza agradecendo sempre a Deus por estar me permitindo adorá-lo em espírito e em verdade. É motivo de felicidade no nosso coração. Esse dia está tão maravilhoso lá fora e com certeza o adoramos por isso. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, quero trazer uma mensagem de consciência, uma mensagem muito equilibrada aos pais, aos filhos, e o Senhor tem colocado em meu coração. Eu separei 15 itens aqui para mostrar como que os filhos devem ser perante Deus e perante os pais. A palavra é a melhor resposta, a melhor refutação para as nossas dúvidas, né? Então realmente isso é o que importa. Então vamos direto para a palavra de Deus no item 1, que nos diz assim: o Senhor está com ele, né? 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 nos diz assim: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Então nós vemos que Samuel, pequenininho, né, o Senhor já era com ele. Então Deus é com os filhos. Mas nós vamos discorrer nesses 14 itens restantes, como que deve um filho glorificar a Deus, como que um filho deve ser perante os pais, se deve honrar os pais, se não deve honrar os pais, mesmo depois de grande, se sim ou não. Então, a palavra é a resposta para tudo. Item 2, conhecem as Escrituras. Os filhos conhecem as Escrituras. 2 Timóteo 3,15. E que desde a tua infância sabe as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Né? Mas é responsabilidade dos pais de instruir seus filhos dentro da palavra de Deus. Né? Então isso é a instrução do pai. Quantos pais se dizem crentes não ligam para seus filhos, não instruem seus filhos dentro da palavra de Deus? Dizem, meu filho vai viver como ele quer. Você está pecando contra Deus, né? Você está entregando teus filhos na mão de Satanás. Corrige isso, pais, para que teu filho venha conhecer as sagradas Escrituras desde pequeno. Por quê? Porque pode tornar eles sábios para a salvação na fé em Cristo Jesus. Item 3, os filhos observam a lei de Deus. Provérbios 28:7. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha a seus pais. Aqui não estou falando apenas dos filhos pequenos, mas nós filhos, né? Diz claramente, quem obedece à lei é filho. Quer dizer, os que não obedecem à lei não é filho de Deus, né? E não é filho sábio. Por quê? Porque tem os seus companheiros, essas suas amizades, né? Quantos crentes têm amizades com pessoas que blasfemam, que fazem chocarrices das coisas santas de Deus? Então como que você vai dizer, eu sou filho de Deus? Não, você não é filho de Deus. Não importa se você desceu as águas batismais, não importa se você vai na igreja, as tuas amizades, Deus fala, não senteis na roda dos escarnecedores, que escarnecem tudo da vida e tudo do que é Deus. Então você está pecando e blasfemando contra Deus. Você não é sábio, né? Segundo diz a palavra. Item 4, a sua obediência aos pais é agradável a Deus. Colossenses 3,20, filhos, obedeçam a seus pais em tudo. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Bênção de Deus. Filhos, obedeçam a seus pais, né? Porque os seus pais sabem o que é melhor para você. Então honre a seus pais, obedeça a seus pais, porque um dia vocês vão ser pais, vocês vão ser mães e vocês vão querer que seus filhos te obedeçam. Então comece a obedecer desde já. Mude a sua postura perante Deus, sociedade, família e perante os seus pais, e verás como que o Senhor vai te honrar.
Item 5, participam das promessas de Deus. Atos 2, 39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então quer dizer, se você é chamado por Deus, a promessa de Deus é para você, é para os seus filhos, né? Então quer dizer, depende única e exclusivamente de você, que vai constituir família, que pensa em casar. Aceite Deus na sua vida, aceite as promessas de Deus, porque você vai querer uma família abençoada, você vai querer que a sua família seja honrada por Deus. Então, as promessas é para vocês, mas honra seu pai e a sua mãe antes. Item 6, serão abençoados, Provérbios 3, de 1 a 4, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as no teu pescoço, escreve-as na tauba do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Olha que palavra extraordinária, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Que bênção, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então quer dizer, comece desde já, porque o teu futuro vai ser longo e vai ser um futuro de paz e vai ser um futuro de vida, né? Quantos filhos antigamente blasfemavam contra Deus, né? Desonravam a seus pais, xingavam a seus pais. Como é que tem a vida desses filhos hoje? Será que estão tendo vida? Será que estão tendo paz? Né? Então as pessoas acham, mas por que essa pessoa está assim, está desse jeito? Então é necessário analisar o que aconteceu, né? Porque muitas pessoas estão jogadas nas ruas, né? E as pessoas têm dó. Não é que a questão não é que ter dó, a questão que você precisa conhecer é a pessoa, para você orar para que essa pessoa venha se arrepender dos seus maus caminhos e dos seus pecados e pedir perdão. Amém? Então isso é necessário para quê? Para que tenha vida, para que tenha paz. Isso é bênção de Deus. Olha só, conforme Efésios 6, 2 e 3, honra teu pai e honra tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então não precisa mais falar sobre isso, diz claramente aqui, porque isso é agradável a Deus. Demonstra o amor a seus pais. Gênesis 46, 26. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E apresentando-se ele, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Amados de Deus, demonstra amor aos seus pais. Filha, ajuda o seu pai, ajuda a sua mãe em casa. Filho, ajuda o seu pai, né? Se o seu pai te chama, vai com ele. Deixa essas amizades e faça um pouco a vontade de Deus. Agrada a seus pais, que você vai ser honrado por Deus. Item 8, obedece a seus pais. Gênesis 28, 7. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã Arã. Então quer dizer, antes de você sair, fazer qualquer coisa, obedeça. Não tem muito o que falar sobre isso. Por quê? Porque você vai estar agradando a Deus. E com certeza, mais uma vez afirmo, o Senhor vai te honrar em momento propício. Conforme Gênesis 47, 30. Mas que eu jaza com os meus pais, que isso me levarás do Egito, e me enterrarás na sepultura dele. E ele disse, farei conforme a tua palavra. Isso é bênção de Deus, meus amados irmãos. Então quer dizer, mesmo na morte, ele quer estar com os seus pais, quer dizer, quer ser sepultado junto aos seus pais. Então, tem que estar com os seus pais, porque você não sabe o dia de amanhã, porque os seus pais te educaram, os seus pais te criaram. Então, você tem que mudar, filho, os seus procedimentos. Item 9, dão ouvidos à instrução paternal, Provérbios 13, 1, filho,
O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então quer dizer, desonra aos pais, ofende aos pais, fala, vocês não têm nada com isso, a vida é minha. Mesmo depois de grande, nós temos que honrar, nós temos que ouvir as instruções de nossos pais. Então isso é bíblico, é santo e é agradável a Deus. E você vai ser próspero segundo a vontade de Deus. Item 10, cuidam dos seus pais. Gênesis 45, 9 e 11. Apressai-vos e subi a meu pai, e diz-lhe, assim tem dito o seu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores, e habitarás na terra de Gósen. Estará perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças, de pobreza tu, tua casa e tudo o que tens. Amados de Deus, quantos filhos jogaram seus pais em asilos, em casa de repouso, porque não aguenta mais os pais em casa. Você vai dar conta perante Deus. Você provavelmente corre um sério risco de perder a salvação. Filhos, cuida de seus pais, não é uma obrigação, não é um dever, mas é grato a Deus, é a sua vida que corre sério perigo. Então, vai buscar os seus pais, leva seus pais para casa e cuide dos seus pais. Isso é ser honrado perante Deus. Não abandone seu pai, não abandone a sua mãe. Vai lá, você é errado, mesmo se você achar que você é certo, você é errado. Você tem que cuidar do seu pai e tem que cuidar da sua mãe. Olha só, conforme Gênesis 47, 12. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Então você que tem condições, você tem que fazer isso. Sabe que tem que fazer. Não adianta fazer bico grande, não adianta fechar a cara. Deus está olhando dos altos céus e Ele está contemplando os justos e os injustos, os bons e os maus. Glorificado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Item 11, alegra o coração de seus pais. Provérbios 10, 1. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Quantos pais têm chorado por aí? Quantos filhos estão presos hoje por não ouvir as instruções dos seus pais? Quantas filhas engravidaram, saíram das igrejas, desonraram a Deus, desonraram a igreja e a seus pais, e hoje está por aí jogada. Então quer dizer, quantos filhos culpam seus pais? Quantas filhas culpam as suas mães? Então quer dizer, os pais, por muitas vezes, não têm culpa. Então, tudo que o homem semear, isto ele ceifará. Se semear da carne colherá. Se semear do espírito colherá. Quantos filhos fazem as mães passar vergonhas indo nas penitenciárias? É horrível. Realmente desonroso para muitas mães, mas as mães ainda amam seus filhos. E os filhos depois choram de desespero, choram de remorso, não de arrependimento, porque se tivesse ouvido a instrução de seu pai e de sua mãe, isso jamais teria acontecido. Então, fique na posição, filho, honra seu pai, honra sua mãe, não dá ouvidos ao diabo, não dá ouvidos ao mundo e não dá ouvidos a essas amizades que não tem nada a ver com Deus. Vamos ver conforme Provérbios 29, 17. Castiga o teu filho e te dará descanso e te dará delícias a tua alma. Quantos pais não repreendem a seus filhos, não castigam a seus filhos, deixam seus filhos à vontade. Amanhã vão chorar lágrimas de sangue. Então é hora de se colocar perante Deus, porque Deus está vendo. Deus contempla com olhos como chama de fogo. Item 12. Honram a seus pais. Jó 32, 6 e 7.
Respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, dizendo: eu sou de menos idade, e vós sois idosos, e receei-me, e temi a vós. Aleluias! Declarar-me a minha opinião. Dizia eu: fale os dias e a multidão dos anos, ensina a sabedoria. Filhos, nós temos que aprender com as pessoas mais velhas, porque eu me sinto bem conversando com pessoas mais idosas, anos de experiências na obra de Deus. Eu me sinto feliz, e com certeza você ouvindo uma pessoa idosa, você vai estar honrando ela, você vai estar dizendo que ela tem vida ainda, que ela pode fazer muito pela obra de Deus. Isso é bênção ao Senhor. Aprende com as pessoas mais idosas, porque elas têm muito que nos ensinar e nós temos muito que aprender. Item 13. Se apresentam como motivo de submissão a Deus. Hebreus 12, 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Amados de Deus, se honramos a nossos pais, temos que honrar a Deus. Quantas pessoas blasfemam contra Deus, pecando contra Deus? Deus é nosso Pai, nós somos filhos de Abraão por promessa. Então, honrai a Deus, glorificai a Deus, adorai a Deus a tudo. Faça tudo como se fosse para o Senhor Jesus. É para o Senhor que nós estamos fazendo. Se nós estamos trabalhando, é para o Senhor. Se nós estamos cozinhando, limpando uma casa, é para o Senhor Jesus. Por quê? Porque nós habitamos ali e nós somos templo e santuário do Espírito Santo de Deus. Item 14. Espírito de filhos bons, requisito para o reino dos céus. Mateus 18:3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como os meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Não que nós temos que agir como criança, porque Paulo disse: quando eu era menino, fazia coisas de menino. Agora que eu sou homem, faço as coisas de homem. Responsabilidade, cabeça no lugar. Amém? Então isso sim. Então quer dizer, a criança, ela é simples, ela é meiga, ela é dócil. Então é isso que o Senhor quer, porque senão não herdaremos o reino de Deus. Item 15. Ilustra um espírito capaz de ser ensinado. Mateus 18:4. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. Quantos pastores, e por que não dizer pastoras soberbas, prepotentes, arrogantes, blasfemadores, quantos cantores se acham que são os tais, né? São pecadores, se acham que são os maiorais. Vocês não herdarão o reino de Deus. Vocês herdarão o reino das trevas. O seu lugar é o inferno. O seu lugar final é o lago de fogo. Diz aqui o Senhor: se não vos converterdes, se não mudar de pensamento, se não ser humilde, simples, coração contrito e aquebrantado, o seu lugar é o inferno. E o final, lago de fogo. Então aqui está 15 itens para os nossos filhos, né? Para nós pais instruirmos os filhos. Então aqui está a boa instrução de Deus para nós. Amém? Desejo um bom dia de bênçãos, de vitórias, de alegria. Glorifica a Deus. Se está uma situação difícil, daqui a pouco você sai glorificando a Deus. Exalte o nome de Deus, mesmo perante uma situação difícil. Glorifica a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus por esses poucos momentos. Me sinto bastante gratificado por Deus, por permitir transmitir estas mensagens. Te desejo um bom dia de bênçãos sobre a sua vida e sobre a sua família. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.